Olha, deixa eu ver. Isso aqui foi o Pedro Camilo, um amigo intelectual baiano, advogado, professor da universidade, hoje está morando em Coimbra, Portugal. Ele fez esse livro, A Fraude, baseado na minha história. A Fraude. Tá parecendo, sabe aquele, parecendo o Amaury Júnior aqui, ele dá, mas não dá, fica aqui, ó lá, você aqui, vou botar. Esse livro ele conta... Pedro Camilo de Figueiredo, A Fraude, romance espírita sobre cartas consoladoras. A história, ele narra praticamente o que eu vivi, isso aí, né? Mas, obviamente, que não cita os nomes, nada. Mas o livro é bem interessante, também está na editora La Chatre. Você vai encontrar esse livro. Editora La Chatre. Para quem quiser. Então, temos hoje como convidado, e estamos começando com chave de ouro, o nosso Polêmica Espírita de 2024, o nosso querido Pedro Camilo, que escreveu a obra A Fraude. E na sinopse do livro, antes de passar a palavra para ele, nos diz o seguinte, que esse livro, A Fraude, que é o primeiro romance espírita do escritor Pedro Camilo de Figueiredo, conta a história de Glauber, expositor espírita e delegado da Polícia Federal, cujos caminhos se cruzam com os de Genésio, médium de psicografia que se dedica a obter cartas consoladoras. Nesse encontro de caminhos entre o dever profissional e o compromisso doutrinário, Glauber será surpreendido por uma descoberta que impactará significativamente sua vida e o movimento espírita brasileiro. Vazado numa linguagem simples e direta, em que mescla o suspense policial, a ficção e a fundamentação doutrinária espírita, A Fraude nos conduz a pensar criticamente, de forma leve, mas ao mesmo tempo profunda, sobre nossa relação com a mediunidade, o espiritismo e os espíritos, convidando o leitor ou a leitora a refletir sobre o que há de verdade na prática mediúnica da atualidade. Então, vemos aí o quão interessante, já de cara, é o livro do nosso Pedro Camilo, que falará sobre ele na noite de hoje. Boa noite, Pedro. Boa noite, Arthur Azevedo. Boa noite, Paulo. Boa noite às pessoas que nos assistem e que nos assistirão, né? Então, pode ser também um bom dia, uma boa tarde, a depender da hora. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu estou devendo essa visita desde o ano passado, né? Diga-se a verdade. O convite foi feito em julho do ano passado e eu estou com um delay aí de 6 meses, né? Mas é sempre tempo e agradeço bastante aí pelo convite, pela lembrança e pela oportunidade de falarmos aí sobre o tema do romance, que é as cartas consoladoras, né? E a possibilidade de fraude aí nessa prática de cartas consoladoras, embora haja também outros temas transversais no livro, né? Então vamos bater um papo aí sobre essa temática. Quem quiser. Tamo junto. E tem muita gente boa fazendo um trabalho também de pesquisa, tá? Eu vou citar outros pesquisadores também, não só tem eu, não. Você tem o Paulo Neto, vocês podem botar no Facebook, lá ele tem um trabalho no Facebook. Não tem nem ideia, né? Análise de algumas supostas reencarnações de Allan Kardec. É necessário haver pontos de ligação entre os personagens. Após o seu desencarne no século XIX, teria ocorrido alguma nova encarnação? E o resultado dessa análise. Bom, vamos ao nosso primeiro item, os vários candidatos a Allan Kardec reencarnado. Bom, a primeira informação que nós encontramos foi no livro Gênio Céltico, quando Leon Denis vai falar que lá no ano de 1897 já supunha o Kardec reencarnado, né? Então isso é interessante porque para mostrar que essa ideia não é nova, né? Sempre aparece gente querendo falar que fulano foi Kardec, ciclano foi Kardec, e cada um defende a sua tese da melhor forma possível. Então tá aí, desde 1897. Numa pesquisa que nós fizemos, nós conseguimos levantar 7 nomes que dizem ser Kardec reencarnados. Uns são as pessoas que dizem que eles são, e outros são os próprios personagens que dizem que são. Tá certo? Então, nós temos as duas situações, né? Então, João Lopes Hidalgo, Severino de Freitas Prestes Filhos, Alziro Zaru, Oswaldo Polidório, Francisco Cândido Xavier, Enio Seixas e Jean Val Elan. Então, esses são 7. Mas nós temos outra informação também, embora não muito precisa, mas temos uma informação. Quem vai nos dar é Ranieri, no livro
Chico Xavier, o santo dos nossos dias. Ele foi publicado no ano de 1976. Então, Ranieri, nessa época, já dizia o seguinte: segundo estamos informados, já existe cerca de uns 15 Allan Kardec no Brasil. Então, essa situação vai colocar a doutrina em ridículo, um ponto de ridículo. Sinto muito. Né? Inclusive, tem texto aí na internet, vocês podem procurar que vocês vão achar. Vão perguntar se o Kardec é o Paiva Neto ou se é lá o Chico, né? Quer dizer, o pessoal está deitando e rolando. Então, nós precisamos definir isso e ver até que ponto a gente pode definir as reencarnações de Kardec e quais seriam elas, né? Vamos dizer assim, para a gente ter um norte, trabalhar dentro de um critério de bom senso e de lógica, né? Para não ficar com ilações, que eu acho que é assim, que é fulano, ciclano. Então, a gente tem que trabalhar mais, como se diria, no pé no chão, né? Vamos dizer assim. Séries. Você tem também o Arthur Azevedo, tem um canal no YouTube também, onde ele denuncia, inclusive ele denuncia, o Arthur é bem corajoso, ele põe os nomes mesmo lá, viu? Ele põe os nomes mesmo. Põe o nome da pessoa, ele não quer nem saber. E aí também chegamos à mais nova reencarnação de Allan Kardec. Quem nos acompanha lá no canal, Arthur Azevedo, Difusão Espírita, sabe que nós temos feito aí vários estudos acerca disso, várias lives, né? Apontando aí as incongruências deste mais novo Allan Kardec reencarnado, cujo que é conhecido como Pedro Augusto, o nome completo dele é Pedro Augusto Maxwell Nunes da Silva. Não se tem muita informação sobre ele retirou tudo da internet, mas, segundo as falas dele, ele teria nascido mais ou menos no ano de 1981. Tá? E agora, né, como ele não escreveu nada ainda, não tem um site que a gente possa se basear, né, para tirar algum escrito, nós separamos aqui não tem emoção, é como se um extraterrestre não pudesse ter emoção. É sempre, queridos amigos, aquela língua. Eles chegam até a mudar a voz. A médium, então, muda de voz, que é uma beleza. Ela vira um robozinho quando a Shell e Ana tá falando. Não, eu vou dar o nome aos bois, sim, porque se eles têm o direito de fazer o que fazem, nós temos o direito de vir aqui e citar essas pessoas, porque elas são irresponsáveis. Não podem ser bem intencionadas, não é possível. Então, realmente, pessoal, é de tirar a gente do sério. É realmente a gente ficar pasmo com tanta desonestidade. Vou dizer a você, depois de conviver com essas mães, com esses pais enlutados, e você imaginar que alguém está brincando com a dor dessa, meu amigo, você pode esperar qualquer coisa do ser humano. É isso aí. Ô Guilherme, qual que é o sentido da vida? Rapaz, para mim, me tornar uma pessoa melhor. O espiritismo, o maior benefício da doutrina espírita é você se tornar melhor. O autoconhecimento, você se conhecer de onde você vem, para onde você vai, o que é que você está fazendo aqui na Terra. É nossa reforma íntima, nos tornarmos pessoas melhores para nós e para os outros. E qual que é o sentido da morte? A morte, ela não existe. Tudo na vida é um contínuo refazer. Nascer, crescer, atingir a plenitude, entrar em decadência, morrer, mas o morrer é renascer numa outra dimensão, numa outra realidade. Muito bom, a morte não existe. Não existe a Deus. Como eu terminei o programa da Mauri dizendo o seguinte: eu vou repetir isso aqui no seu programa, que foi bem impactante. E vou mandar um recado para aquelas mães, para aqueles pais que entregaram seus filhos, que perderam seus filhos. Para que eles acreditem que a morte ela não existe. Não existe a Deus. O que existe é apenas um até logo.